A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com essa rica oportunidade de estar aprendendo juntos essa palavra de Deus tão maravilhosa, esse ensinamento diante a palavra de Deus para nós nesta manhã. Amém? Quero agradecer ao meu pastor Moisés, a confiança, a pastora Elisângela, que Deus continue abençoando os nossos irmãos, os nossos pastores e a sua família. Amém? E hoje, esta lição onde nós estaremos falando sobre os cuidados com a era digital e com os idosos, a família. Esse cuidado que a família precisa ter com a era digital. Então, eu quero agradecer, porque eu tenho aprendido muito. E especialmente nessa lição de hoje, nós vamos estar tratando assunto muito sério, muito importante e muito atual. Eu estava até pensando que se fosse de mim mesma eu não falaria, mas a palavra do Senhor nos dá a base. Então eu te convido nesta manhã a ficar com a gente até o final, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você e nós vamos aprender. Convide a sua família, quem não pôde estar nas nossas aulas presenciais, convide, venha assistir essa aula. Não é porque eu estou aqui, não. É porque a palavra do Senhor vai falar com você. E o assunto é muito maravilhoso. Amém? Então vamos dar início. Família. Os cuidados com a era digital e com os idosos. Texto áudio. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. 1 João, capítulo 2, versículo 14. E a verdade aplicada. É preciso usar as ferramentas tecnológicas com discernimento, equilíbrio e critério, procurando sempre estar atentos aos princípios bíblicos. Aqui eu achei muito interessante a verdade aplicada. Eu poderia dizer que aqui resumiria todo o assunto, né? Porque discernir é separar, saber separar as coisas. Então a gente vai ver que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. O assunto dessa lição de hoje vai depender muito da forma que, como está escrito na verdade aplicada, como nós discernimos com equilíbrio, critério e atentos aos princípios bíblicos. Amém? E aqui nós vamos falar sobre objetivos da lição. Mostrar que a era digital muda a rotina da família. Falar sobre a iniquidade e a tecnologia, explicar os cuidados da família com os idosos. Então aqui nós vamos ver esses 3 tópicos muito importantes. Só voltando um pouquinho aqui na nossa verdade aplicada, eu pesquisei o que seria discernimento. Diz assim: discernimento é separar as coisas, é discernir o que eu posso e o que eu não posso fazer, discernir o bom do ruim. E o equilíbrio é não ser nem 8 e nem 80, saber a hora de desligar tudo. Tudo na vida nós precisamos de equilíbrio. Tudo que nós formos fazer nós precisamos ser equilibrados. Nem de mais e nem de menos, né? E é também sobre os critérios. Critério é preciso a gente peneirar o que a gente vê. Nós precisamos ter critério para usar a internet. Qual site eu devo acessar? Qual grupo eu posso entrar? As amizades virtuais, qual o critério para aceitar aquela amizade ou não? Em 1 Coríntios 10, 23 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem tudo que está na internet nos edifica. Né? Então a gente precisa ter esse critério com aquilo que a gente vai colocar na nossa frente. Nós somos livres para escolher o que a gente vai fazer. Porém, isso não significa que deva fazer.
pode ser perfeitamente legal, mas pode não ser a melhor coisa, nem tampouco ser proveitoso. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Eu posso acessar um site pornográfico, mas isso não me convém, não é o critério para a minha vida, é aquilo que eu vou escolher. Eu posso, mas não me convém. Por quê? Um site pornográfico não vai me edificar em nada. Então a gente precisa usar os critérios bíblicos para a nossa vida. A verdade aplicada, volto mais uma vez a dizer, precisamos viver essa verdade aplicada em todos os lugares que nós fomos, principalmente no mundo digital. Amém? E vamos para o texto de referência. Levítico 19:32. 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, que diz assim: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Numa outra versão diz assim: fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com respeito e honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o seu Senhor. E 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui nesse texto de referência, a gente vê que a cobiça da carne significa fazer a vontade da carne. A cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente põe na frente dos nossos olhos. E a soberba da vida, né? Aquilo que te eleva, aquilo que esse mundo te faz para te sentir grande, te fazer grande nessa vida, para nada aproveita. Isso não é do Pai, mas do mundo. E a gente precisa entender que vai ficar tudo por aqui. A nossa eternidade com o Senhor é muito melhor do que as coisas desse mundo. Estamos nesse mundo, mas estamos de passagem, estamos aqui vivendo, né? Estamos cuidando da nossa família e tentando viver debaixo das potentes mãos do Senhor, buscando a santidade, sabendo discernir o que esse mundo tem nos oferecido. Porque a carne, ela puxa para as coisas da carne, mas o Espírito para as coisas de Deus. Esse é o nosso texto de referência. Nós precisamos entender que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Glória a Jesus. Que o mundo passa e a sua concupiscência, a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos estar aqui, motivo de oração. Ore para que os salvos em Cristo não percam a fé com o avanço tecnológico. Amém? Vamos orar. Senhor e Deus, Pai querido, Deus santo e maravilhoso, em nome de Jesus, meu Pai, nessa hora eu peço, meu Pai, a sua bênção, a sua direção para essa escola. Jesus, contempla aqueles que estão nos acompanhando. Senhor, acrescenta a nossa fé, dai-nos o estudo abençoado, unge a nossa mente, abre o nosso entendimento, que nós possamos nos alimentar desta palavra que é fiel e verdadeira. Toma a direção, meu Pai, que eu diminua a sua glória, apareça, que eu possa ser canal de bênção para aqueles que estão nos acompanhando. Contempla o lar dos irmãos, toma nas tuas mãos a causa de cada um, meu Pai. Eu peço que nos ensine, meu Pai, não deixe que nada desse mundo
roube a nossa fé, que nós possamos estar atentos, meu Pai, a viver a Tua palavra, a andar nos Teus caminhos com sabedoria, entendimento, discernimento, meu Pai, para a glória do Teu nome, vivendo os princípios bíblicos para a nossa vida. Se conosco, meu Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos aqui à introdução. Diz assim: a presente lição apresenta uma oportuna e necessária reflexão sobre o uso das novas tecnologias e a relevância do acolhimento cuidadoso com os idosos. São dois temas que exigem do discípulo de Cristo atenção, oração, discernimento e atitudes coerentes com princípios bíblicos, né? Que é a nossa base, que é o nosso alicerce, o que nos mantém de pé, o que nos guarda, o que nos livra, o que nos dá livramento, é estarmos firmados nos nossos princípios bíblicos. Amém? Diz assim a introdução: pensar sobre tecnologia, né? É o assunto. São dois assuntos, sobre a tecnologia e sobre os nossos idosos. Aonde vai parar essa tecnologia, né? Nós não temos essa resposta. A gente sabe que a cada dia ela vai avançando, ela vai evoluindo a cada vez mais. E o importante é a gente ter essa mensagem no nosso coração, como nós estamos usando a tecnologia. Com muita vigilância, né? Então o assunto é sobre a tecnologia e sobre os idosos. O acolhimento com os idosos, acolhida significa a maneira de receber, a maneira que a gente trata os nossos idosos. Acolher significa abrigo, hospitalidade. Como que nós temos abrigado, né, os nossos idosos? Como que nós temos recebido eles na nossa casa? E qual é a nossa posição sobre este assunto? Essa é a introdução. No tópico 1, vai dizer assim: a era digital muda a rotina da família. Com a pós-modernidade, as mudanças tecnológicas e a globalização, a era digital chegou para ficar e não tem mais volta. Cada dia aumenta a sua sofisticação e tecnologia de ponta. A inteligência artificial, máquinas e robôs, programas para interagir com os seres humanos. No final dos tempos, a ciência multiplicará. Está escrito lá em Daniel 12:4. Se Deus é o centro da nossa vida, a tecnologia, então, é um grande presente. Só precisamos usar com sabedoria. A gente pensa na nossa casa o quanto que nós usamos a tecnologia em todo instante. Então é um presente de Deus para nós, sabendo usar. Estamos no momento de muitas mudanças. A cada dia surgem coisas novas, programas novos, sofisticação no mundo digital. O conhecimento tecnológico pode crescer mais e mais, mas que tudo seja para a glória do nome de Deus. Pode vir as tecnologias, né? Essas coisas boas aí que a gente consegue desfrutar, mas que seja para a glória de Deus. Amém? O tópico 1.1 diz assim: alguns benefícios da tecnologia. Você se comunica mais rápido e segue os passos dos familiares online. Você encontra parentes e amigos que há muito tempo não se via. Qualquer coisa que aconteça, você tem socorro emergencial e rápido. Quando os familiares viajam, parece que estamos perto porque temos contatos permanentes, além de receber vídeos e fotos instantâneas. Ajuda e auxilia nas pesquisas no campo do aprendizado, do conhecimento em geral. Ajuda na palavra amiga de consolo e de conforto nos momentos de angústias e aflições. E auxilia na pregação do Evangelho.
O evangelho precisa ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. A tecnologia nos auxilia a alcançar este propósito. Glória a Deus. Aqui nós vamos ver os benefícios da tecnologia, como a comunicação, na educação, acesso a artigos, livros, videoaulas, na saúde, na segurança, na informação, banco, que hoje nós podemos fazer pagamentos, investimentos, transferências de dentro de casa, que nos economiza tempo, cultos online, conversar e ver pessoas que estão distantes, trabalho home office. Os benefícios são inegáveis, colaborando com a melhoria da qualidade de vida. Particularmente no evangelismo, louvores, mensagem, programação da igreja, testemunho. Em uma pesquisa, a internet está em 90% dos lares. Isso é uma realidade, né? Se a gente vai visitar alguém, a gente vê a tecnologia lá. Então, você vê o avanço da tecnologia. Quem tem a mente de Cristo sabe usar. Eu quero frisar muito isso nesse estudo, que nós vamos estar tratando assuntos muito importantes. Mas se a gente tiver em mente a mente de Cristo, nós vamos saber usar. Quem tem a mente de Cristo entra e sai em qualquer lugar, né? Tudo que vier à mão para fazer, ele faz, porque faz como Jesus faria. Como Jesus usaria a internet, né? Em Salmo 101, no versículo 3, diz assim: não quero ter interesse por coisas más. Odeio os atos de quem se afasta da tua lei e não me ajuntarei a essa gente. Há o discernimento aí, né? A palavra do Senhor fala, não coloquei nada má diante dos olhos. E a gente precisa ter esse discernimento. Não vamos nos juntar. Você vê que aquilo ali não vai trazer edificação, não se assenta, não põe os seus olhos naquilo que está sendo te oferecido. Mas aqui a gente está querendo falar sobre os benefícios da tecnologia, glória a Jesus. Mas só que uma coisa é muito importante, apesar desses benefícios, no entanto, é preciso desligar-se um pouco e passar um tempo offline para a saúde mental dos membros da família. A tecnologia é boa? Te ajuda? Sim, mas o nosso foco, nós precisamos ter o discernimento do tempo de uso, do momento de uso, se é a hora de estar na internet, se é a hora de dar atenção à sua família. A gente precisa desligar. Tem um momento, senão aqui está falando para a nossa saúde mental, para o cérebro até descansar daquilo que vê para os olhos, e a gente precisa parar e ter o convívio familiar. Este é o benefício da internet, da tecnologia. Agora, alguns malefícios da tecnologia. Precisamos ter discernimento sobre o que deve ser usado e o que deve ser ignorado. Estudos sobre os dependentes tecnológicos revelam a redução da atenção, aumento de sedentarismo, aumento da obesidade, perda de identidade, de autoestima, aumento de estresse e depressão, perda de sono, dificuldades no relacionamento presencial, né? Quantas pessoas que já não conseguem mais nem deixar, não conseguem sair do quarto, têm dificuldade de trocar uma palavra porque está preso aqui, né? Nessa tecnologia, está vivendo, não soube discernir, não soube a hora de parar. E é um mal desse século. Não ter essa visão. Por isso que eu como mãe, você como mãe, os pais, a nossa responsabilidade para com os filhos e um para com o outro, né? Agora, esse momento não. Vamos dar uma pausa aí, que agora é o nosso momento
porque quantos malefícios a tecnologia traz. Olha só, a falta de contato com as pessoas de forma presencial é uma perda de relacionamentos mais afetivos e isolamentos das pessoas que não passam mais o calor humano. As redes sociais aproximam as pessoas que estão longe e distanciam as que estão perto. Quando se passa muitas horas na rede social ou na internet, vira vício. A pessoa fica dependente e escravizada. Há coisas lícitas, mas não convém fazer. Nem me deixarei ser dominado por elas, por coisas que não edificam. Olha só esse mal que Deus nos fez para nos relacionarmos. Vamos lá para o Jardim do Éden. Não é bom que o homem esteja só. E o próprio Deus vinha passear no jardim na viração do dia. No versículo 8, no capítulo 3 de Gênesis. Deus vinha conversar com eles, no versículo 9. Chamou Deus a Adão e disse: onde estás? Por isso faz tanto mal o isolamento. O pecado nos afasta de Deus. Por que que Deus fez essa pergunta para Adão? O pecado afastou. Então nós precisamos do calor humano, do contato, do estar perto, tocar, abraçar. Como é bom a gente receber um abraço, né? Tem umas irmãs que têm uns abraços bons e que nos faz bem. Se priorizarmos mais as redes sociais do que o contato físico, nós vamos adoecer. Porque Deus não fez a gente para viver isolado, para viver no canto, para ficar no quarto. Você vê que causa tanto mal, né? Ficar ali vivendo uma mentira, vivendo atrás de uma tela, né? E não tem aquele convívio. Então, o isolamento significa afastar-se do convívio social. O isolamento, ele não é de Deus. Olha só o perigo, o malefício da tecnologia se não souber usar o distanciamento. Pesquisa do IBGE diz que o uso excessivo da tecnologia ocasiona comportamento de inquietação, irritabilidade, interfere no humor e nas notas escolares. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está vivendo isso, que está nessa situação, que você quer conversar e está sempre nervoso, irritado, mal-humorado. E então, assim, de repente, já é um uso excessivo da internet. Muitas horas na rede social. Quanto mais likes, mais famoso você é. Mais influência você tem. Menos like significa que você não é nada. Isso vai começar a fazer coisas destrutivas a ele mesmo. Por causa do pecado, ele é atraído por aquilo que é mal. A carne gosta do que não presta. Vai consumindo conteúdos podres, nojentos. Isso vai gerar problemas psicológicos. Irmãos, é um assunto difícil. Igual eu falei, se fosse por mim, eu não falaria, mas pela palavra, pela importância da gente estar ligado nesse assunto. O tanto de mal de não saber usar a internet. O perigo entra pelos olhos. A pessoa está ali, ela vê e ela não tira o olho daquilo. E aí do olho passa para a mente. Se a pessoa não repreender aquele mal na mente, aquele mal desce para o coração. E descendo para o coração é consumado o pecado. Olha só o perigo de colocarmos coisas más diante dos nossos olhos. E sobre o domínio, que aqui também falou aqui, que há coisas lícitas, mas que não convém fazer, nem se deixar ser dominados por elas, por coisas que não edificam. E pensando nessa palavra de domínio também, muito importante para nós, que a gente precisa ter o domínio próprio. Eu preciso estar na frente da minha vida, eu preciso dominar minhas vontades. E aí eu pensei lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26,
o Senhor disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tenha ele o domínio sobre os animais marinhos, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre os répteis. Domine sobre toda a terra. O Senhor falou essa palavra para o homem lá atrás, para ele ter domínio dos animais. E se a gente não vigiar, a tecnologia que Deus deu para o homem, a sabedoria foi Deus que deu a inteligência, e o homem vai em frente. E é bom que estude, que busque, que conheça. Mas o perigo está em sobressair a nossa posição de domínio. É não conseguir dominar nem aquela tela do celular, aquela tela do computador. Nós precisamos dominar, ter propósito, ter um momento de dominar aquilo que está no nossos, que vai contaminar. Se eu olho e vejo que aquilo vai me dominar, porque a gente é inteligente, Deus deu inteligência. Eu bato o olho e vejo que aquilo não vai ser bom, opa, sai fora. José largou a capa na mão da mulher de Potifar. Ele correu. Então, se os seus olhos, bater o olho não te faz bem, que você tem inteligência de discernir, domina sobre isso. Somos tentados pelo simples clica aqui. Ninguém está vendo, mas domine sobre isso. Talvez seu pai, sua mãe está dormindo, seu esposo, sua esposa não está vendo, e você está lá, só clicar. Mas domina sobre isso, não deixa a carne. Lembra que nós lemos lá no começo? Que a carne, ela puxa para as coisas, né? Da carne. Então a gente precisa ser espiritual. Os primeiros segundos da tentação pode definir o caráter, seu caráter e a sua fidelidade a Deus. Os primeiros segundos que você olha aquilo ali, você vai meditar, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Opa, deixa eu ver. Eu vou definir se o meu caráter é bom e se a minha fidelidade a Deus está ali. Por consequência, se eu não viver essa fidelidade a Deus, eu posso perder a minha salvação. Por isso, não se deixe dominar pelas coisas que não convêm. A internet é boa? É. Ela é ruim? É. Mas não se deixe dominar. A gente tem que saber o lado direito ou esquerdo. Né? O céu ou o inferno? Isso tudo a gente tem o caminho para escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher. Então, mais bom é que nesse mundo, nessa era digital, onde a gente vai ver ainda por muitas novidades. Meu filho outro dia estava falando que já está vindo uma outra coisa aí de um óculos que tem tela, e ele me explicando. Mas vem coisas novas aí e a gente precisa dominar, saber o tempo de acessar e ver se aquilo vai me edificar. Aquilo que domina o seu tempo é o seu Senhor. Olha que forte. Aquilo que eu dou mais tempo, ele é o meu Senhor. E no tópico... Aí aqui diz assim, ainda nesse assunto sobre os malefícios da internet, diz assim: cuidado, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Família moderna está se transformando em um grupo de estranhos, todos ilhados dentro da sua própria casa. Olha que perigo. Um fica para um canto, outro fica para o outro, né? Por causa da internet. Antigamente não existia isso. Antigamente ia para a frente da casa, sentava lá no banquinho, as crianças iam brincar. Mas hoje a modernidade chegou a esse ponto. Mas nós somos inteligentes, nós vamos vigiar e vamos prevalecer sobre isso. O diálogo, olho no olho, o carinho está sendo atrapalhado pelas redes sociais. Alguns usam dentro... Aqui, muitos levam... Aqui está falando sobre o celular. Muitos casais e filhos conversam até dentro de casa via rede social. Muitos levam para a cama os aparelhos e colocam debaixo do travesseiro e nem desligam à noite. Alguns usam dentro da igreja, na hora do culto. Falta de reverência em situações que não eram urgentes. Infelizmente, a gente vê gente dentro da igreja, né? Mexendo no celular. Não deu glória a Deus.
Já começou errado, porque a gente sai de casa já para adorar, né? O culto começa na nossa casa, mas a gente precisa ter essa vigilância. Esse assunto, nesse dia, é um despertamento para nós. Opa, a irmã está falando, deixa eu vigiar, deixa eu guardar meu celular, deixa eu desligar o meu celular e adorar o Senhor. E no tópico 1.3, continua, agora vai falar de outros perigos da tecnologia, além desse, né? Olha só como está a situação. Você está em contato, olha só, com um grupo de extermínios, grupos de terroristas, grupos de suicidas, grupos de anarquistas e de banderneiros, grupos de pedófilos, jogos violentos, que mexem com a cabeça dos internautas, principalmente crianças e adolescentes. Desenhos com mensagens subliminares, captadas no subconsciente do cérebro humano. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. O perigo da compra de objetos ou aparelhos pela internet, onde as empresas são fantasmas e dão promoções e as pessoas, no afã de conseguirem adquirir o que elas mais querem, investem em consórcios, planos de viagens, equipamentos que são verdadeiras ciladas para atraírem os incautos e os inocentes. Olha o perigo que traz, né? Cuidado, aqui agora é hora daquela, né, luzinha acender na nossa mente. São outros perigos que às vezes não está tão na frente, o perigo oculto, né? Cuidado, atenção, perigos disfarçados. Se sentir algo estranho, não entre. Se você olhar assim, não, isso aqui tá meio... Se você achou que é meio estranho, já é um sinal. Outra coisa, não seja curioso para o mal. Infelizmente, tem muitas pessoas, eu não sei como funciona, deixa eu ver aqui. E clica lá. Para quê? Se você sabe que é mal, que é ruim, não tenha curiosidade para as coisas maus. Cuidado com sites para ganhar dinheiro. Parece que é vantajoso, parece que é muito vantajoso. Mas não existe dinheiro fácil. Ou uma venda muito abaixo do preço. Desconfie. Crianças e adolescentes precisam ser supervisionados pelos pais. Os pais precisam ver o que os filhos estão acessando. Busque aplicativos que ajudem no controle das crianças. Aqui no estudo da nossa pastora Elianai, diz assim: hoje, pais, mães e responsáveis por crianças e adolescentes já não podem estar certos da proteção dos seus filhos pelo fato de estar em casa mexendo no computador. A internet abre uma porta ao mundo virtual que se caracteriza por uma infinita possibilidades, nem todas elas promissoras e educativas. Nesse caso, a aparente proteção de ter filho em casa deve ser vista com cuidado e atenção. Às vezes os pais saem, né, deixam os filhos tá em casa, mas agora já existe esse perigo dentro da nossa casa. Tem que ter vigilância. Eu conheço uma mãe que ela deu o celular para a filha dela, ela tem 8 anos. E a mãe estipulou o tempo, 1 hora aí, não sei, aí quando dá aquele tempo o celular trava, ele para. É uma forma sábia, né, de deixar o filho interagir um pouco, e ela tem como também supervisionar o que a filha dela está acessando. Então nós precisamos ter cuidado com os nossos filhos. Glória a Jesus. E aqui diz assim, redes sociais representam também um grande perigo para os cônjuges. O uso indevido e indiscriminado tem sido a causa da destruição de vários casamentos. A senha nos aparelhos tem trazido insegurança e desconfiança ao casal. Um não pode abrir o celular do outro.
A desculpa é a da individualidade. Mas se um cônjuge não pode saber o que o outro está assistindo ou ver as mensagens que ele recebe, não é normal, nem honesto num convívio de uma só carne. Está escrito lá em Mateus 19:6. É preciso ter vigilância, não abrir brechas, pois pode ser fatal. Todo cuidado é pouco. Agora, para nós, né, que somos servos do Senhor, isso é um absurdo. Às vezes o marido não deixar a esposa mexer no celular, a esposa não deixar o marido ver o celular. Isso está precisando de uma mudança aí, de uma transformação urgente, né? Glória a Jesus. Tópico 2. A tecnologia e a iniquidade. Iniquidade no grego, anomia, significa uma condição daquele que não cumpriu a lei. No português, caráter daquilo ou daquele que é iníquo, que é o contrário de equidade. O próprio Jesus chamou a atenção sobre o assunto. A tecnologia é uma ferramenta formidável, só que não sabemos utilizá-la ou tirar proveito dela no dia a dia, o que acaba trazendo mais malefícios do que benefícios. Nesse tópico 2 diz assim, definição de iniquidade. Alguém que tem o comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade. A iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. Iníquo é transgredir a lei e normas morais e éticas, sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulos. A iniquidade está normalmente relacionada com o cinismo e a falta de caráter. Agora, imagina alguém com esse perfil usando a tecnologia. Olha só como é importante, como é sério. O comportamento iníquo tem a ver com a insensibilidade em relação às coisas espirituais. De modo simples, iniquidade pode ser definida com a insensibilidade ao pecado. É quando alguém, estando acostumado ao pecado, não tem mais vergonha de cometê-lo e ele passa a ser algo tremendamente natural na vida da pessoa, que nem reconhece mais que é uma determinada ação é pecado. Olha só, o aumento da iniquidade nos últimos dias está diretamente relacionada ao esfriamento do amor. Mateus 24:12 diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Meu Deus, a gente precisa estar ligado. Repreender isso, irmãos. Glória a Jesus. A tecnologia, os malefícios da tecnologia. E aqui diz assim, no tópico 2:1, os embaraços. Nós vamos continuar. Aqui nós falamos sobre o tópico 1, né, sobre os perigos, sobre os malefícios, sobre os benefícios. E agora no tópico 2, vai falar sobre os embaraços e os pecados que nos rodeiam. A vigilância deve ser a marca registrada do cristão. Um simples vacilo pode nos custar a fé, a vida espiritual e por tudo a perder. Um grande perigo de cedermos à tentação e cairmos em pecado. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Necessário se faz estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Não apenas de algumas partes, mas todas. Não só alguma parte que eu preciso de cuidar, eu preciso de cuidar de todo o meu corpo. Pois assim, todas as áreas da vida estarão protegidas contra as astutas ciladas do inimigo. Irmãos, para a gente vencer os embaraços e os pecados que nos rodeiam, é precisa muita vigilância. Em Mateus 26:41 diz assim, vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, a carne ela não é convertida, a carne não se converte. A carne não tem nada de espiritual. Em outra versão, o mesmo versículo diz assim, ó, fiquem atentos e orem. De outro modo, a tentação vencerá vocês, pois o espírito, na verdade, está disposto, mas como o corpo é fraco, como a carne puxa para as coisas deste mundo. Aqui está dizendo isso para nós. Eu glorifico a Deus, a beleza da palavra do Senhor, a beleza do cuidado de Deus comigo e com você, que Ele diz assim para a gente, ó, fique atento e ore, porque de outro modo a tentação vai nos vencer. Quem que a gente alimentar mais é que vai vencer. O corpo puxa, mas existe o nosso eu espiritual, né? O nosso eu que busca, a nossa alma que busca a Deus, o nosso desejo de nos santificar, de nos consagrar cada dia mais ao Senhor. E a gente precisa saber que lado que nós estamos, se eu quero servir a Deus ou as coisas deste mundo. Tá puxado, né? Mas a gente vai aprendendo aqui com o Espírito Santo. Por isso precisamos mortificar a nossa carne todos os dias. Todos os dias os pratos do pecado nos são oferecidos. Vai prevalecer quem tiver alimentado, a carne ou o espírito. Então, irmãs, aqui nessa palavra aqui, nós precisamos mortificar a carne. Né? E em Colossenses 3, no versículo 5, diz assim, mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Em outra versão diz assim, portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, joga fora essas coisas. Abafem os desejos malignos que estão à espreita dentro de vocês. Não se metam em pecados sexuais, impureza, imoralidade, desejos vergonhosos. Não adore as coisas boas dessa vida, pois isso é idolatria. Meu Deus, como que o Senhor nos ensina, né? Que muitas pessoas possam deixar essa palavra entrar e entender o que Deus quer para nós, né? Que a gente precisa jogar fora, nos purificar a cada dia, porque essas coisas são terrenas, está dizendo aqui, né? São pecaminosas e terrenas. Nós precisamos abafar esses desejos, que à espreita, que tão de perto nos rodeia, né? O pecado que tão de perto nos rodeia. Não se metam em pecados sexuais. Ore para que o Senhor te liberte. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E faça a sua parte. O Senhor nos liberta, mas tem coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa lutar, a gente precisa rejeitar a vontade, abandonar as velhas práticas, buscar a Deus em oração e consagração, leitura da palavra. Irmãos, é a palavra, a igreja, né, que o Senhor instituiu aqui nessa terra, está aí para nos dar força. É vencendo cada dia. A gente vê muitas pessoas entrando, buscando essa libertação, querendo deixar essas coisas do mundo, né? Essas coisas pecaminosas e terrenas. Há uma luta da carne e do sangue, a gente leu aqui. Então a gente precisa nos consagrar, seja qual for a área que você precisa ser liberto, né? Peça ao Senhor, porque se Jesus libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Efésios 6, 11 diz, vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer salvos das táticas, das armaduras de Satanás. Nós precisamos nos revestir, né? Como eu disse aqui, é em consagração, é em oração, é buscando ao Senhor em todo instante. É desejando largar. A primeira coisa é você querer desejar.
Você querer sair dessa situação. Amém? E o tópico 2.2 diz assim: a tecnologia é uma forma de oferecer produtos, prazeres e distrações. A vontade de Deus é a nossa santificação. Sem ela ninguém verá o Senhor. A sensualidade, a pornografia, o sexo virtual, tudo é altamente viciante. Olha que forte isso. Que cuidado nós precisamos ter. E coloca as pessoas dependentes, pessoas estranhas que seduzem os incautos e inocentes, causando um estrago difícil de correção. As pessoas usam perfis falsos e levam muitos a confiarem em pessoas que nunca viram e não sabem quem elas são. A tecnologia, irmãs, olha só, vem apresentar distrações. Quantas pessoas que às vezes estão se programando para ir para o culto e aí se interte quando vê passar a hora. Você se distraiu e você perdeu o seu momento de adoração. Você se programa para uma oração na sua casa, para uma leitura da palavra, mas peraí, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Quando vê, de 15 segundos vai para 30 segundos, quando vê minutos, quando vê o dia passa. E você se distraiu com isso. A tecnologia oferece. Você aceita se quiser. É como a droga. Você usa uma vez e deseja mais e mais. Aí se torna um viciado. Viciado em pornografia. Aí um pecado chama outro pecado, que vem o pecado viciado em masturbação e em outras práticas cada vez maiores. Um abismo chama outro abismo. Eu não preciso experimentar a droga para saber que ela é ruim. Nós temos, como eu disse, nós temos inteligência, irmãos. O Senhor nos fez inteligente. Se eu sei que tem um buraco ali na frente, eu vou desviar dele. Se eu sei que a droga vai me fazer mal, eu não vou usar droga. Se eu sei que a bebida vai me viciar, eu não vou usar bebida. O Senhor nos deu essa inteligência de discernir. Lembra da verdade aplicada? O discernimento. Então a tecnologia, a função dela é oferecer isso daí, ó. E a gente precisa, as pessoas ficam extasiadas com tantas ofertas. E a família precisa tomar muito cuidado com a dependência da tecnologia, pois sofre impactos diretos no relacionamento pais e filhos, marido e mulher. Falta tempo um para o outro. Com a tecnologia, estamos nos tornando cada vez mais individualistas, egoístas, solitários e isolados. Vai perdendo, né, as bênçãos, as características do que o pai e a mãe, do que os avós, né, nós vamos falar sobre os idosos, do que os avós têm nos ensinado. A tecnologia vem trazendo gírias, modos de falar, e isso vai perdendo. A gente precisa entender que a tecnologia, ela vai oferecer. Depende de mim se eu vou aceitar ou não, depende de você se você vai aceitar ou não. Eu preciso, aqui eu já falei, eu não preciso usar droga para saber que ela é ruim. Amém? E no tópico 2.3 vai nos dizer assim: a iniquidade entra em casa pela porta da sala. O relativismo cultural é um desafio para o cristão, porque hoje em dia tudo está sendo considerado normal por muitos. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. A velocidade das informações e transformações tem tirado o sossego de muita gente. Não pelas coisas boas que apresentam, mas pelo uso inadequado e fora dos princípios e padrões bíblicos, tanto dos pais quanto dos filhos. Os segredos entre o casal nas redes sociais geram desconfiança.
As senhas e bloqueios dos aparelhos entre os cônjuges não podem ser uma coisa normal, se eles não têm nada a esconder. O vício nas redes sociais, a falta de discrição, as postagens vulgares são prejudiciais e desqualificam os cônjuges. Não exponha o seu cônjuge, nem a sua família nas redes sociais. Alguns segredos pertencem ao casal e à família e não podem ser publicados. Devemos nos abster de toda espécie de mal e também de sua aparência. O perigo está tão grande, irmãos, que eu vi outro dia uma mãe disse que a filha fez uma videochamada para ela e conversando com a filha pediu R$ 600 para a mãe. A mãe desconfiou daquilo, foi ver, olha só como está a evolução do malefício na era digital. Eles conseguiram clonar ali, não sei como fala, eles conseguiram copiar a imagem da filha dela pedindo dinheiro. Olha onde está chegando o golpe. Então o perigo está entrando, da iniquidade está entrando pela porta da nossa sala. Nós não abriríamos, olha que forte isso aqui, nós não abriríamos a porta da nossa casa com um bem-vindo para a prática homossexual, para a prática de feitiçaria, prática de adultério, prática de prostituição, mas alguém abre a tela do computador para alimentar dessas práticas. Ficou forte, né, irmã? Essa palavra foi forte, mas ela é verdade. Você não abre para um adultério, mas quando você abre a tela, em nome de Jesus, você fica sabendo de alguém que às vezes abriu aquela tela para entrar um adultério dentro da casa. Mas isso pode estar acontecendo na nossa casa. Por isso esse assunto, nesta lição tão forte, para mim foi muito forte, para o despertamento. Essa lição é para despertamento para nós. Como está o acesso da tecnologia na nossa casa? Qual a distração que estamos procurando na internet? O que estamos colocando diante dos nossos olhos? Voltando lá para o Salmo 101:3, né? Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Não me ajuntarei com essa gente. Que o Senhor nos guarde. Fechando esse assunto do tópico 1 e 2, que vai falar sobre a era digital, eu quero voltar com você lá na verdade aplicada, para ficar bem gravado na nossa mente. Como que nós vamos vencer esses pratos, essas distrações, esses pecados que às vezes entram dentro da nossa casa através de uma tela. Que diz assim, é preciso usar as ferramentas tecnológicas com discernimento, sabendo separar, com equilíbrio, não passando do tempo, não deixar que eu fique o dia inteiro mexendo na internet, deixar meus afazeres, deixar a palavra de Deus, deixar a minha família, perder o equilíbrio, viver uma vida de tecnologia, passar aquele tempo ali. E também critérios, saber peneirar, saber escolher aonde eu posso e o que eu posso, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Amém? Aqui nós terminamos o tópico 2. Tópico 3. A família e o dever com a terceira idade. São considerados terceira idade todos aqueles que completam 60 anos. A expectativa de vida vem subindo a cada ano. A qualidade de vida não depende da situação socioeconômica de cada família. Precisamos entender que a velhice não é sinônimo de caduquice, nem de inutilidade. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Aos olhos de Deus, o Criador do ser humano, a velhice é uma fase da vida como outra qualquer. Não é uma maldição ou um fardo. Cada etapa
tem a sua própria beleza. Em Salmo 71, 5 diz assim: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. E no tópico 3.1, diz assim: compreensão da família em relação aos idosos. Aqui que a gente precisa entender o que os nossos idosos precisam. É preciso entender que os idosos da família viveram em outra geração. Os usos e costumes e tradições eram outros. A velhice rouba a visão, a audição, a memória, o reflexo, a coordenação motora, as forças físicas e a beleza plástica. Alguns idosos ainda possuem um excelente potencial que poderá ser aproveitado, mas precisam de oportunidades e incentivos. Um cristão não abandona seus familiares idosos, mas dá-lhes a devida atenção. A família deve ser a principal instituição a cuidar dos seus idosos. O idoso precisa ser ouvido e se sentir importante, precisa ter um lar acolhedor. Como é bom sentar com as pessoas mais velhas, como é bom receber o abraço, o afago, das nossas vovós, dos nossos vovôs, dos nossos irmãos em Cristo, que muito nos ensinam, e aqui a gente precisa entender a necessidade. E eles precisam entender também que a idade chegou, que eles não servem para nada, se sentem um peso para a família. Não, todos os idosos são importantes para nós. E se o Senhor permitir, nós vamos ficar idosos também. Enquanto há vida, nós queremos ficar idosos. Então faz parte, como o comentarista aqui disse, não importa a fase, existe a criança, o jovem, o adolescente, a idade de idoso faz parte da nossa vida, e nós precisamos encarar ela com naturalidade. Mas infelizmente, ninguém quer ouvir os idosos, mas com os idosos está a sabedoria e o entendimento. Ninguém quer saber se é a voz da experiência, ninguém quer ter paciência com eles. Na maioria das vezes são colocados de lado pela sociedade e até mesmo pela família, infelizmente, A família deve evitar o asilo, o centro de convivência dos idosos. O lar dos velhinhos é para quem não tem família amorosa e que não cuida com dignidade. O desprezo da família é uma crueldade com os idosos. Muitos idosos são maltratados nas casas geriátricas e de repouso. Ouve a teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a velhice. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. O cuidado de Deus, Nós precisamos obedecer os nossos pais para viver muitos anos na terra. Nós precisamos cuidar deles, eles cuidaram da gente, a gente precisa retribuir isso. Amém? 3.2. Agora, compreensão dos próprios idosos. Eles precisam entender isso aqui. Melhor que a vida não lhe tenha, mesmo que a vida não lhe tenha lhe proporcionado a realização de todos os seus sonhos, ela é um dom de Deus, um presente dado por Ele. Por isso, seja notório, a longevidade vem de Deus. O jeito que a pessoa encara a velhice se torna realidade em sua vida, a forma como você encara a sua velhice. A terceira idade pode se tornar para uns um pesadelo, mas para outros uma etapa de aproveitar ainda mais os momentos de felicidade. É preciso envelhecer com sabedoria, não sendo pessoa ranzinza, turrona, rabugenta, reclamadora, iracunda. É preciso ter cuidado com a ociosidade, não entregar os pontos como se já estivesse morto. Mesmo em pequenas porções, é possível desenvolver tarefas.
Eu glorifico a Deus pela graça de Deus. O meu pai, ele faz caminhada. O meu pai está com 84 anos. O meu pai, graças a Deus, tem uma vida ativa. Ele vive bem. Ele se cuida. E nesse tópico que está falando que o próprio idoso tem que ter esse entendimento, que ele não está morto. Não é porque chegou a uma certa idade, está morto. Vamos viver a vida, vamos nos alegrar. Não vamos tentar ser aqui, ó, como está dizendo aqui, se tornar ranzinza, né? Rabugento, reclamando, iracunda, reclama de tudo, achar tudo ruim. Em nome de Jesus, quem tem a mente de Cristo, né? A idade também continua. Então a gente precisa, vocês precisam entender que a vida é bela. Deus te deu ela de presente. Amém? Algumas situações que podem acontecer aos idosos: solidão, filhos que se casam e se vão, viuvez, cônjuge que falece, uma perda ainda mais dolorosa, abandono do cônjuge, né, a separação, divórcio, doenças, as enfermidades da velhice, medo, insegurança, depressão, sentimento de rejeição, preconceito, inutilidade, aposentadorias choradas e minguadas, insuficientes para suprir as necessidades diárias de medicamento e alimentação. E o 3.3 vai dizer: compreensão da responsabilidade. Vocês têm que ter a responsabilidade, se cuidar. Os homens idosos devem ser sábios, respeitáveis, sensatos, constantes e sábios na fé. As mulheres idosas devem ser sérias no seu viver, como convém às santas. Devem ensinar as mais novas a serem prudentes, sensatas e boas donas de casa, submissas a seus maridos. Esta carta, que é de Tito, né? Essa carta mostra que elas devem ser mestres do bem e professoras das mais novas, ensinando-as que deverão amar os seus próprios maridos. Está lá em Tito 2. Ser conselheiro dos mais novos pela vasta experiência adquirida, dar testemunho de vida para a sociedade, servir de exemplo para os filhos e netos. Muito importante isso daqui. E aqui no estudo da nossa pastora Helena, diz assim: é preciso envelhecer com sabedoria. E a melhor forma disso acontecer é trazer Jesus para o centro da nossa vida e fazer dele a base da nossa existência. Temos um compromisso com Deus de nos tornar cada vez mais parecido com seu Filho. Isso é possível andando com Cristo, aprendendo com Cristo, sendo discípulo de Cristo, vivendo para Cristo, desenvolvendo a mente de Cristo e adquirindo o bom perfume de Cristo. Quem é profundamente tocado e é influenciado de Cristo, por Cristo, se tornará como Ele, manso, humilde de coração, brandura, generosidade, seriedade, equilíbrio, acolhida, respeito, boa educação, amabilidade, vai fazer parte da vida do idoso, da idosa, que definitivamente quer ser como Cristo. Amém? Que bênção! E para fechar, eu gostaria de ler aqui para vocês e deixar aqui a mensagem sobre Caleb, que se encontra aqui em Josué capítulo 14, a partir do versículo... Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 7, diz assim: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo:
Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor me falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já eu sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Que lindo, né? Terminar esse estudo com essa passagem de Caleb, que mostra que os anos se passaram, mas a alegria dele era a mesma, o Deus dele era o mesmo, a força dele é a mesma. Então que nós possamos envelhecer como Caleb, amém? E eu agradeço essa minha rica oportunidade, que o Espírito Santo continue falando. Deixa eu fazer a conclusão que eu tinha me esquecido. A conclusão diz assim: a tecnologia é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição em nossas vidas. Nós somos responsáveis pelo uso que fazemos. Cuidar dos idosos é uma semeadura que fazemos para colher os frutos mais tarde. Amém? E já deixo aqui a próxima lição no próximo domingo, que vai falar família, uma obra em permanente construção. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor nos proteja. E eu agradeço a minha rica oportunidade e a paz do Senhor. Amém? Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa, passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua.